Tema polêmico, vambora. Tema polêmico, vambora. Alugar um triplex na cabeça dos ouvintes. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje nós viemos aqui, como vocês podem ver pelo título do episódio, com um tema um pouco polêmico para alguns, não necessariamente polêmico para outros, mas nesse quadro que a gente não tem um nome ainda, em que a gente escolhe um tema para falar com vocês aqui, a gente monta um roteiro, a gente estuda e a gente traz das nossas percepções, a gente traz do que a gente conhece, a gente estuda algum tema dentro desse mundo da psicologia, dos relacionamentos, seja família, enfim, pra gente trazer pra vocês, fazer vocês refletirem, pra gente trocar um pouco sobre isso. E como vocês podem ver pelo título, hoje a gente vai falar sobre monogamia, né? Sobre relacionamentos, mas pensando nesse aspecto da monogamia. Quem tá caindo de paraquedas aqui, esse é um tema que a gente, na verdade, fez um episódio sobre não monogamia a partir da história de um ouvinte nosso e vocês receberam muito bem, acharam super interessante, enfim, tiveram muito o que falar em relação a isso. E a gente achou que seria muito interessante a gente trazer esse tema aqui hoje, até porque, gente, não sei se vocês percebem, nossos ouvintes assíduos, mas o tema que vocês mais compartilham as histórias de vocês pra gente analisar no nosso quadro Analisando é sobre relacionamentos, né? E aí a gente ficou pensando que seria interessante a gente trazer dessa forma mais ampla, assim, num episódio de tema livre, pra poder até dar mais atenção pra isso, esse tema de monogamia e tudo que vem junto, né? Então a gente vai olhar, a gente vai conversar um pouco sobre essa estrutura que a maior parte de nós e que socialmente acaba sendo imposta de alguma forma, de como a gente tem que se relacionar e todos os desdobramentos, né, que vem com isso. E a gente já quer começar falando, gente, que a nossa ideia aqui não é a gente falar como que deve ou que não devem ser as relações, né? Eu tenho minha experiência com relacionamentos, a Ana Tereza tem a experiência dela, cada um tem sua experiência individual, mas eu acho que é mais também pra gente poder questionar um pouco, que é o nosso trabalho, mal ou bem, como psicólogas, né? Questionar um pouco dessas preconcepções que a sociedade, que o mundo, que as pessoas, enfim, têm de uma forma generalizada de como que as coisas deveriam ser, do que é amor, do que é relacionamento, né? Principalmente levando em consideração que hoje na nossa sociedade, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio, hoje a nossa sociedade define amor como exclusividade, né? Exclusividade de desejo, exclusividade de afeto. E aí, como vocês vão ver ao longo do episódio, a gente vai aqui mais questionar quais são os desdobramentos disso, se faz ou não sentido, né? Para cada um que tá ouvindo e como, o que a gente pode construir a partir disso do que qualquer outra coisa. Então, a discussão de não monogamia que a gente vai trazer aqui não vem de um lugar que vamos destruir todo mundo aqui, que depois que ouvir vai ter que acabar com seu relacionamento monogâmico. Não é isso que a gente quer, gente. Até porque eu posso falar de uma perspectiva pessoal que eu nunca tive um relacionamento aberto. Eu só tive relacionamentos monogâmicos, do qual eu fui muito feliz durante muito tempo. Então, é pra entender que a gente vai trazer também aqui muito de teoria, muito pra isso mesmo que a Ana Luísa falou, questionar e pensar sobre. Então, gente, tem gente que tá num relacionamento monogâmico que muitas vezes vai estar satisfeito, vai estar feliz, vai estar com as suas necessidades emocionais, sexuais, de vida, assim, atendido. Mas a gente vai pra um lugar, né, pra questionar a monogamia como um sistema. E é isso, a gente vai estar falando um pouco desse sistema, assim, né, gente? Ou outro conceito, né? E ainda mais dos valores que vem atrelado a esse sistema. A prevalência da monogamia na nossa sociedade, no mundo ocidental, né, no modo geral, ela está vinculada a vários aspectos da nossa herança cultural, que foram reproduzidos ao longo dos séculos, como valores propagados pelo cristianismo, a noção de amor romântico, a nossa forma de regulamentar e transmitir bens, tudo isso atrelado à monogamia. Então a monogamia, como a gente tá falando, né, ela tem uma história para que ela se construísse e acontecesse como ela é hoje. Quando a gente para estudar isso, né, estudiosos de relacionamentos, de relações, terapeutas de casal, quando fazem uma análise histórica das construções das relações amorosas, digamos assim, né, desde a antiguidade, elas encontram isso. Que, na verdade, gente, a gente já vai começar com um spoiler pra vocês, a monogamia, como a gente conhece, né? Então, casais fechados, exclusivos, que são suas almas gêmeas, né? Que vão ficar juntos pela vida toda. Não foi sempre a principal forma de se relacionar aqui. E a gente não tá trazendo nossa opinião e a nossa percepção. A gente tá trazendo, assim, um estudo, uma análise histórica de como que as relações foram se dando e foi se transformando, nos leva a perceber isso, né? Que no
período ali pós-guerra, com a ascensão de ideias neoliberais, o casamento, ele perdeu a importância dele financeira e familiar, né? Mas só tem algumas exceções, a ideia de casar, que antes era isso, né? A ideia de casar era pura e simplesmente para manter um nome de uma família e para propagar esse nome de família. E nesse período, essa ideia, ela vai perdendo força, né? E aí o que os estudiosos falam é que a partir disso foi preciso de uma outra ideia para valorizar o casamento como essa instância, né? Então não como algo que teria a ver necessariamente com transmissão de bens. E aí que surge esse mito que a gente chama, que é o mito do amor romântico, né? Que é isso que a gente vê nos filmes, é isso que a gente escuta nas músicas, que é essa ideia desse amor romântico idealizado, como tem uma pessoa no mundo para você que é a sua alma gêmea, que é o amor da sua vida, e como que isso é forte na nossa sociedade, né? E é muito a partir desse mito que a gente vai alimentando e vai construindo essa ideia de casamento dessa forma monogâmica. Então, dessa forma, o casamento ele deixou de ser sobre acordo financeiro, no sentido de, vou casar com você porque você financeiramente é melhor para minha família, seja porque você tem poder, seja porque você tem dinheiro, seja porque você tem influência. E aí, essa teoria começa a tomar conta, é isso que a Ana Luísa tá falando, que é o mito do amor romântico, né? Que é você encontrar o parceiro ideal, focar muito mais em você, se você tá apaixonado, se você quer estar ali, porque antigamente muitos casamentos eram feitos à força, assim, você não escolhia muito bem seu parceiro. Era muito mais uma união pensado na comunidade, no que era melhor ali pros bens e propagar ali aquela família. Então, a escolha do casamento passa nesse pós-guerra a tá mais na sua mão das pessoas, mas vem com toda uma idealização por cima, né? Baseado no sentimento, numa busca de felicidade. E essa felicidade que somente poderia ser encontrada quando você busca por um parceiro ideal que ia cessar todas as suas necessidades, vocês iam se unir num laço ali conjugal eterno. Desse amor viriam filhos e a formação de um lar onde os dois serão felizes para sempre, amando-se apaixonadamente. Essa ideia idealizada de amor foi sendo construída a partir daí como uma forma de supervalorizar a família e a ideia de posse, porque a gente já tá trazendo muito essa questão de onde veio, para vocês entenderem que a ideia de posse, de família e tudo mais vem lá de trás, que era pensado para isso. Mas essa ideia, assim, meio que foi um rebranding, assim, foi reformulado, foi repintado ali, depois nesse período pós-guerra, né, e ascensão das ideias neoliberais, para continuar esse mesmo sistema que já vinha sendo perpetuado até pelo cristianismo há muitos séculos. É, que é uma forma realmente de supervalorizar a família, né? E como a gente estava falando, essa ideia de posse. Tem tantos recortes que a gente pode falar em relação a isso, inclusive um recorte de gênero. Como são muitos galhos, digamos assim, ramificações dentro desse tema, não vai ter como a gente abarcar tudo aqui, né? Principalmente, mais uma vez, quando a gente pensa nesse ideal da monogamia, na verdade, vindo dessas heranças passadas, é um ideal ainda muito conservador dentro de um recorte heterossexual, entre um homem, uma mulher, cis, enfim. E mais ainda quando a gente pensa no sentido de posse, com o atravessamento de gênero, né? Da mulher sendo posse do homem. Começou a coisar, dá pra ouvir? Deu mais leve. A gente não vai focar tanto nesse recorte como eu tô falando, porque é muito complexo e vai aprofundando. A gente pode ir trazendo esses recortes diferentes se vocês quiserem em outros episódios. Mas isso é o que a gente tá querendo trazer, assim, como que isso foi propagado culturalmente. E aí que a gente chega pra esse questionamento, né, gente? Se a monogamia é pura e simplesmente uma prática, nesse sentido de uma escolha individual, que cada um faz e que, na verdade, está todo mundo escolhendo isso, porque é isso que todo mundo quer praticar, ou se é um sistema, né? E aí, pra gente pensar um pouco sobre isso, tem vários pensadores que falam, né? Então, tem um filósofo suíço, o nome dele é Denis Rougemont. E eu achei muito interessante porque ele defende que a monogamia, ela pode ser encarada como uma construção social, que tá mais voltada para um sistema, então, do que pura e simplesmente uma prática individual. Ele tem uma obra que é a História do Amor no Ocidente, em que ele questiona justamente isso, né? E eu achei muito interessante, e fica aí o questionamento para cada um. Que ele questiona se as pessoas se apaixonariam dessa forma, né? Que a gente se apaixona, caso nunca tivessem ouvido falar desse amor romântico, idealizado, que você sente borboletas no estômago e que aquela pessoa vem e muda seu mundo e seu mundo vira de cabeça para baixo, essa coisa arrebatadora, né? E aí, nesse sentido, a monogamia seria então, como eu estava falando, uma construção social auxiliada por essa
coerção exterior social, né, que é exercida pelas novelas, pelos livros, pela publicidade, pela cultura como um todo, né, de vender essa ideia dessa prática, entre aspas, e dessa forma de se relacionar e que é vendido, né, gente, se a gente olha os filmes, parece muito gostosa de viver, né, assim, essa história de amor com cheia de adrenalina e que a pessoa te escolhe, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre exclusividade, sobre ser escolhido, né, mas vocês percebem como, gente, assim, eu não sei vocês, mas a minha vida culturalmente foi marcada por isso, seja em filmes, seja em séries, I love you. I know. seja em músicas, em livros, enfim. E aí ele traz justamente esse questionamento, como se isso, a gente já falou isso em outros episódios, né? Como se a gente tivesse, todo mundo no nosso DNA social, isso muito enraizado, né? E pra gente trazer aqui outra autora, a gente vai trazer a Regina Lins Navarro, que ela acredita que a monogamia é um condicionamento social, que é tão forte que quando a pessoa chega na vida adulta, ela não sabe se ela aderiu a esse tipo de relacionamento porque ela deseja estar nele, ou faz sentido viver nesse tipo de relacionamento, ou se ela aprendeu a desejar para se encaixar dentro de um padrão pré-determinado. Essa adesão inconsciente só acontece por se tratar de um valor forte social. Até, por exemplo, se você parar pra pensar, quando você pensa em namorar com alguém, você já pensa automaticamente num relacionamento fechado monogâmico. E as regras também já são todas pré-determinadas e todo mundo já conhece essas regras. E esse é o ponto que a gente tá querendo trazer aqui, tá, gente? Mais uma vez, não é de necessariamente falar pra vocês o que tá certo, o que tá errado e como que vocês devem se relacionar, mas até de uma perspectiva da Gestalt terapia, né, a minha abordagem teórica, a gente tem muito esse olhar de que essas coisas que são muito rígidas, são muito pré-estabelecidas e que tentam normatizar a gente dentro de uma regra, sem a menor possibilidade da gente ter consciência disso, da gente poder questionar se isso faz sentido, se essa escolha é uma escolha autêntica dentro do que faz sentido dentro de cada um individualmente, a gente olha isso como uma visão adoecida de algo, né? Então, mais uma vez, aqui é muito mais pra gente poder olhar pra isso e de se questionar de, nossa, verdade, eu nunca parei pra questionar isso. Até porque outro ponto dentro disso que a Ana Teresa estava falando, do namorar, o que significa namorar, e que já tem essas regras pré-estabelecidas. Então, se a gente tá namorando, a gente só tem olhos um pro outro, a gente só tem desejo um pelo outro, a gente vai dar toda a nossa atenção um pro outro, assim, tem essas regras pré-estabelecidas, inclusive outra coisa que a gente também não vai aprofundar muito aqui por conta do tempo, mas que tá dentro dessa discussão, que é como que tem um script pronto, né, Ana Teresa, assim, de, então, somos ficantes, e depois somos ficantes sérios, e o que significa isso? E depois estamos namorando, e depois noivos, e depois vamos casar, depois vamos ter filhos, família, assim, tem toda uma regra e tem todo um script já socialmente imposto para os casais e para as pessoas que se relacionam, que, volto a dizer, gente, pode só simplesmente não fazer sentido porque um indivíduo ou alguns indivíduos querem. E volto a dizer, a tecla que a gente tá batendo aqui é só da gente poder questionar se isso que tá imposto socialmente pra gente é o que verdadeiramente faz sentido pra gente. Então, acho que fica cada vez mais nítido a monogamia como um sistema mais do que uma prática, no sentido que é algo estrutural na nossa sociedade que a gente está inserido. Até se você parar pra pensar aqui, a gente pegou no dicionário, né? O que tá escrito no dicionário sobre isso, né? Uma das definições que a gente achou é que a monogamia é um regime ou costume em que é imposto ao homem ou à mulher ter apenas um cônjuge enquanto se mantiver vigente o seu casamento. E é curioso que tem esse imposto aí, né? Na definição, que já entra nisso que a gente tá falando. Se é algo questionável ou não, porque se é imposto, né? Sim, eu acho que as palavras sempre são muito importantes, né? A gente sendo psicóloga. E eu acho que agora vale a pena a gente trazer aqui um pouco no episódio características do sistema monogâmico, pra gente caracterizar um pouco, né, todo esse sistema que a gente tá falando. Começando pela primeira característica, que são relações muito hierárquicas, muito hierarquizadas. Em que sentido? Então, quando a gente para pra pensar, esse processo de hierarquização é a organização das relações em uma ordem de prioridade. Só que, qual é a questão? Não que o problema seja necessariamente ter prioridades, tá, gente? O problema é que a prioridade, ela se dá a priori da própria experiência com aquela relação, com a própria, mais uma vez, com algo muito mais imposto pelo rótulo que aquilo tem, do que algo que de fato fala da experiência, se faz sentido ou não aquela relação ser priorizada, né? Como eu tava falando, esse processo ele é pautado pelos rótulos e o que esses rótulos, como a Teresa estava falando, são carregados socialmente. Então, exemplo, mãe é mais importante dentro de uma hierarquia do que um primo. O namoro é menos importante, se a gente pensar socialmente falando, do que um casamento. A família é mais importante, se a gente pensar socialmente, do que as amizades. Então, esse processo ele vai se dar pelo valor socialmente aprendido sobre a importância de certas relações. E como eu estava falando, o problema desse modo de viver e sentir
é que ele deixa a gente muito vulnerável, gente, porque deixa a gente preso e refém desses valores que a sociedade dá para as coisas. Então, quantas vezes a gente não vê isso nos nossos episódios, né? Nas histórias que a gente recebe de, por exemplo, famílias extremamente violentas e abusivas, só que as pessoas têm que manter um laço e a hierarquia, a família tá em primeiro lugar ou em segundo na hierarquia das relações, porque a família ou o casamento, essa relação que você tem, né, de laço reprodutivo, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, tá em primeiro lugar, porque socialmente é isso, o casamento é o mais importante. E então é isso, essa é uma característica muito forte da monogamia, né? E aí, qual é a questão? Considerar certas relações como a priori muito importantes faz com que seja muito mais difícil romper com elas quando elas estão pautadas na nossa experiência. E a nossa experiência é uma experiência negativa, é uma experiência de violência. Então, por exemplo, a gente tem filhos que têm muita dificuldade de se desvincular dos seus pais e das suas mães que são violentos. Ou a gente tem pessoas numa relação, num casamento, também abusivo, também com presença de violência, mas que não consegue se desvincular disso. E, gente, é o que a gente tá falando, isso não é necessariamente consciente, é como se isso estivesse ali no nosso inconsciente mesmo, né? E aí, o outro efeito é que essas relações, sendo problemáticas ou não, elas já pressupõem que se dedique a elas maior parte de tempo, de energia, de afeto, de dinheiro. E muitas vezes essa maior dedicação, ela resulta na negligência de outras relações que podem ser fundamentais, inclusive, para dar as condições de uma pessoa sair de uma relação problemática, para sair de uma relação tóxica, uma relação violenta. Mais uma vez, quantas vezes a gente vê pessoas, agora no recorte de gênero, né? Mulheres centralizando a vida delas em torno de uma relação amorosa, monogâmica, fechada, em que aquele casamento é o mais importante, negligenciando as amizades que dentro dessa relação hierárquica ficam lá embaixo, porque socialmente as amizades não são tão importantes assim quanto o casamento e a família, sendo que às vezes o casamento e a família são justamente esses lugares tão violentos. Então, gente, essas noções pré-concebidas, esses valores que a sociedade dá para esses rótulos e que fazem a gente hierarquizar nossas relações de acordo com esses valores sociais, coloca a gente num lugar muito vulnerável, porque se a nossa experiência está sendo negativa com isso, a gente, como eu estava falando, fica refém. É muito mais difícil de sair. Que se a gente não tivesse esses valores tão hierarquizados socialmente falando, talvez a gente conseguiria dissipar, digamos assim, né, mais a nossa energia, a nossa atenção, e inclusive escolher relações mais saudáveis. Se parar pra pensar, pensando na monogamia, né, com uma pirâmide dividida em 3, no sistema monogâmico, no topo da pirâmide ficam os nossos laços reprodutivos. O sistema monogâmico, ele é pautado desde o início na importância dos laços reprodutivos, importância genética, importância da manutenção da família, resgatando um pouco aqueles ideais que a gente estava falando agora há pouco que surgiu na Idade Média com a valorização do casamento. Então vem muito daí essa dinâmica da monogamia de ultravalorizar o relacionamento amoroso como a relação mais importante da nossa vida, a relação que a gente precisa mais investir o nosso tempo, a nossa energia. Lembrando que isso tem atravessamento de gênero, né, gente? Para as mulheres, a vida deve girar em torno da relação. Ainda mais, assim, se a gente for para pensar que o homem, muitas vezes, ele é estimulado a estar explorando hobbies deles, interesses dele e tudo mais, e a mulher é um pouco para estar ali em função dos filhos, em função da família, ela tá ali sempre para servir, né? Meio subserviente, assim. E eu acho que vale a pena a gente, nesse aspecto, indicar um episódio que a gente já tem aqui, que se chama Por que as Mulheres Amam e os Homens Traem, que a gente explora um pouquinho mais, principalmente esse recorte de gênero que a gente não vai trazer tanto aqui no podcast, nesse episódio, né, no caso. E no meio da pirâmide estão as relações consanguíneas, então as nossas famílias como a segunda instância mais importante dentro da hierarquia das relações. E na base da pirâmide estão os vínculos não consanguíneos, então os nossos amigos e todas as relações que nós fazemos que não fazem parte da nossa base familiar. Socialmente, a princípio, elas são vistas como menos importantes. E podemos ver muito disso em falas, assim. Nossa, eu cresci, gente, ouvindo do tipo... Seus amigos não são que nem família. Quando você precisar, é a família que vai estar aqui. Tem que honrar pai e mãe. Então, assim, é sempre... Se o bicho pegar, a família vai estar ali. É só a família que tá ali por você. Ninguém mais tá ali por você. E, gente, eu não sei quais são as experiências de você que tá ouvindo aqui a gente. Mas não é só a família que teve ali por mim nos meus momentos ruins, não. E, mais uma vez, quando a gente pensa em diversos recortes, nesse caso, por exemplo, o recorte LGBT, aí a gente vê isso muito, né, assim, de pessoas LGBT em famílias muito tradicionais, conservadoras e homofóbicas, e que essas pessoas, elas precisam recorrer às suas amizades, né, inclusive, dentro dessa coisa da valorização da família, é curioso porque dentro da comunidade LGBT tem esse termo, né, a família escolhida, que são os amigos, mas que de alguma forma ainda atrela a família, porque se são tão importantes assim, então eles são como se fosse a sua família, então ainda carrega esse peso do símbolo, do nome família para a vida das pessoas.
E como a gente estava falando, junto disso, né, outra característica do sistema monogâmico é a centralização na relação e da relação. E aí, como a gente estava falando, né, centralizar relações é determinar que certas relações terão muito mais investimento afetivo do que outras. Assim, como a gente estava falando, que esse processo de hierarquizar, ela é uma pré-determinação da importância pautada nos rótulos e que independe da realidade vivida. Então, essa centralização, ela vai depender de rótulos, mas na monogamia, ela tá totalmente, na verdade, relacionada aos rótulos, né? E qual o problema dessa centralização? Ela tem como consequência a negligência de relações significativas em detrimento de uma certa relação considerada o núcleo afetivo que deve estar sempre sendo investido, independente da demanda real e atual. É como se tivesse esse deveria, né? Assim, tem que estar sempre sendo investido. E volto a dizer, gente, aqui a gente está questionando muito mais. Independente se você vai continuar no seu relacionamento monogâmico fechado com seu parceiro ou sua parceira, acho que vale questionar quais são essas outras características, para além das pessoas terem liberdade sexual, afetiva na relação, assim. Para mim, inclusive, fica muito mais forte essas outras questões, né? Porque essa postura de centralizar a sua vida num relacionamento só tem como efeito a fragilização de todas aquelas que não são essa relação central. E a gente já falou muito aqui no podcast, né, gente? Como que é muito vulnerável e perigoso você colocar a sua vida, as suas necessidades emocionais, suas necessidades afetivas em uma só relação. É aí, inclusive, que gera margem para uma dependência emocional muito grande, porque outra coisa aqui, que é uma característica da monogamia, é essa ideia de que, com certeza, essa relação vai ser para sempre, né? E não necessariamente. Só que aí, se essa relação acaba, se essa pessoa sai da sua vida, você fica muito vulnerável. Então, todas essas relações que possivelmente todos nós monogâmicos, né, a gente não investe necessariamente nosso tempo, nossa atenção, poderia compor uma rede de apoio, uma rede de afeto que permitiria uma melhor qualidade de vida para o cuidado, inclusive, né, o seu cuidado próprio, o cuidado da sua vida. Assim como serviria talvez de suporte para caso algum de nós monogâmicos, né, precise sair de uma relação problemática ou violenta. E esse é um ponto importante de a gente colocar aqui. E outro ponto que a gente pode trazer dentro desse sistema, né, da monogamia é estar em um relacionamento como uma parte importante da nossa identidade social, né? Você passa a assumir a identidade de casal, o nós. A gente tem várias histórias aqui no Analisando que muitas vezes o parceiro acaba sendo abusivo por considerar essa fusão, né? Essa mescla do que eu sou, do que eu penso com o que você é e com o que você pensa. Então, eu acho muito perigoso a gente depositar a nossa identidade em algo que vai além da gente, porque aí a gente passa a não ter tanto controle sobre. Gente, é que nem perfil de casal que as pessoas fazem. Você tá no lugar, as pessoas sempre automaticamente perguntam de onde tá o seu parceiro ou sua parceira. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, minha mãe, quando eu fazia coisa assim com as minhas amigas sem o meu namorado, minha mãe perguntava: vocês estão brigados? E eu lembro que eu tive que falar pra ela no sentido de, não, a gente só não nasceu junto. Eu não sei se você tá sabendo disso. Exatamente. E é um sistema, e isso tem muito a ver com o quarto ponto que a gente vai trazer para caminhar para um fechamento, que não leva muito em consideração a individualidade daquelas pessoas envolvidas. É aí que a gente vai pro quarto ponto, que é talvez um dos maiores, outro que, se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas que é o ponto, talvez crucial, tá, gente, da monogamia, que é a exclusividade e a posse. Esses dois são pontos-chave do funcionamento e manutenção desse sistema monogâmico, né? Porque se a gente parar pra pensar, a exclusividade, né? Até se a gente pensar num sentido de consumo, as coisas que são exclusivas, elas têm um grau de importância, elas têm um grau de valor muito grande, né? Uma bolsa exclusiva versus uma bolsa que todo mundo tem. Então, a nossa sociedade, ela valoriza muito a exclusividade como algo que dá valor a alguma coisa e, junto disso, traz essa noção de posse, né? Isso é meu, isso é exclusivo a mim. E aí, sem essa exclusividade, a gente, inclusive, não tem nem essa noção de hierarquia, né? Do que é mais importante, do que é mais exclusivo, do que tem mais valor, do que tem menos. E nem de identidade. E aqui, a exclusividade sexual e a exclusividade amorosa são fundamentais para uma manutenção de poder no relacionamento. Então, assim, eu amo aquela pessoa e, principalmente, aquela pessoa me ama, ela é exclusiva a mim. Então, de certa forma, essa exclusividade, ela traz, mais uma vez,
essa noção de um controle. É como se ela desse margem para aquelas duas pessoas controlassem um ao outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, né? É o que gera também, inclusive, uma competitividade entre nós, socialmente falando, só para a gente conseguir chegar nesse ponto final, assim, de se sentir especial através da exclusividade. Encontrei a minha pessoa e agora eu sou dessa pessoa, né? E somos só um do outro. Então isso gera... Assim, eu na verdade gero um peso ouvindo falar muito grande, mas é isso que carrega esse sistema mesmo monogâmico. Eu acho que isso dá muita base pra gente normalizar ciúme, por exemplo, insegurança, porque a partir do momento que você vem de uma base que você só tem olhos pro seu parceiro, existe só um parceiro ideal, o parceiro vai só gostar de você, assim, tá super tranquilo você sentir ciúmes, né? Porque segue meu raciocínio, gente. Se você vem dessa base, é problemático a outra pessoa estar curtindo muito estar na companhia de outras pessoas, de estar sendo prazeroso conversar com outras pessoas. Eu não tô nem falando amorosamente também não, gente, porque tem gente que tem ciúme de amizade, tem gente que tem ciúme de familiar, parceiros, assim. E pode ser de outra pessoa que talvez ainda tem isso, né, que são tabus, que a gente ainda vai provavelmente falar no próximo episódio, de você vai continuar achando outras pessoas interessantes, você vai continuar achando outras pessoas bonitas, por exemplo, e atraentes, mas se você escolheu o sistema monogâmico fechado, você vai não fazer nada a respeito disso. Você só vai achar essa pessoa bonita e atraente, você vai guardar pra você e você vai continuar no seu relacionamentozinho. Então, isso não é um problema, mas eu acho que é uma certa hipocrisia nesse aspecto, porque aí quando você tem crise de ciúme e tudo mais, é meio, não, porque eu estou protegendo. Não, você tá protegendo essa exclusividade, essa posse que o relacionamento monogâmico, eu acho que te dá aval pra ter. Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio, inclusive acho que a gente esqueceu de falar, pra quem tá aqui com a gente até o final. Esse é um episódio que, na verdade, a gente vai fazer uma dobradinha, em que agora a gente tá falando sobre monogamia, e no próximo episódio a gente vai trazer a não monogamia mais como um lugar de questionar, assim, e quais são os valores do sistema não monogâmico, não do sistema, né, mas assim, da proposta não monogâmica em relação ao sistema monogâmico, e vem muito desse lugar, assim, porque na verdade, gente, como a gente tava falando, tudo isso que a gente tá trazendo desse ideal e de que a pessoa é só sua e que o desejo dela é só seu, isso, gente, é um ideal. Isso é uma coisa idealizada, porque foge da experiência real do que acontece mesmo. E como a Natália estava falando, ainda pode ser uma escolha de, mesmo sentindo atração por outras pessoas, que você sentir atração por uma pessoa não faz com que as outras pessoas deixem de ser atraentes. Você pode escolher ser exclusivo em relação a outra pessoa, a pessoa com que você está se relacionando, né? Mas a questão, e a gente vai aprofundar mais isso no próximo episódio, é justamente disso, assim, do que isso significa em relação a muito, inclusive, desse controle mesmo, controle dos afetos, controle em relação à relação das pessoas com outras pessoas. E quando a gente tá falando, a gente não tá falando necessariamente sexualmente ou amorosamente, a gente tá falando nesse geral mesmo, né? E o que é complexo é que no sistema monogâmico é uma mistura disso tudo que a gente tá falando, que é considerado como amor de verdade. E se a gente parar pra pensar, são coisas que podem ser muito problemáticas e muito adoecedoras, inclusive, né? Se a gente pensar em você centralizar a sua vida toda em torno de uma pessoa, e isso é amor. E se você não tá centralizando sua vida em uma só pessoa, então você não ama ela. Se você não tem um desejo somente e unicamente por essa pessoa, então você não ama essa pessoa, né? Isso abre margem para dinâmicas tóxicas, isso abre margem para dinâmicas abusivas. Então, quando a gente atrela amor a isso, e mais uma vez, é isso que a gente tá querendo questionar aqui, né, para fechar o episódio, isso abre margem para dinâmicas adoecedoras. E a questão não é necessariamente vocês estão ouvindo abrirem a relação de vocês, enfim, adotarem algum tipo de não monogamia, mas sim a gente poder questionar, na verdade, eu acho que acima de tudo, como que a gente vem se relacionando de uma forma sistemática, se faz ou não sentido pra gente continuar se relacionando dessa forma, e quais são essas dinâmicas que a gente pode olhar e questionar, mesmo sendo numa monogamia fechada, para que a gente não fique tão à mercê dessas dinâmicas adoecedoras, né? Da gente poder ampliar, inclusive, qual é a nossa visão de amor. O que é amor mesmo? É exclusividade? É centralizar sua vida na vida de outra pessoa? Fica aí esse questionamento. E esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram do tema, se vocês acharam que a gente trouxe informação importante, que outras pessoas também precisam, ou seria interessante outras pessoas também estarem ouvindo esse episódio, não deixem de compartilhar e marcar a gente nas redes. Vocês podem achar a gente no @podcast Psicologia Sincera. E também não deixem de classificar esse podcast nas suas plataformas de áudio, porque ajuda a esse episódio e todos os outros a chegarem com mais facilidade nas pessoas. Então, se você tá gostando do nosso conteúdo, se você já consome recorrentemente o nosso conteúdo, deixa aí as estrelinhas pra gente, que faz total diferença. E se vocês quiserem me achar nas redes sociais,
sociais, vocês podem me achar no @Ana13Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor de áudio, Bernardo Dabu. E a gente vai deixar o convite para, se você quiser se tornar o nosso apoiador e ganhar um episódio extra por mês e ter prioridade no nosso quadro Analisando. Tudo isso, todos esses benefícios estarão aqui na descrição do episódio para vocês entrarem pela plataforma do Orelo. É um preço super simbólico para vocês estarem aqui ajudando esse podcast a estar no ar. E não seríamos nada sem os nossos apoiadores. Apesar de ser clichê, isso é verdade. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.